Elas na Jogada na Área, mais um episódio, mais uma oportunidade também, gente, de você que está nos escutando, nos acompanhando, conhecer mulheres que gostam do esporte e dos mais variados, hein, dona Cris? Pois é, quanto mais a gente procura, mais a gente encontra a mulherada ocupando aí os espaços dos esportes, trabalhando em várias áreas. E hoje a gente tem também uma convidada muito especial, que é a Ilana Andrade, que é dentista e também faz trilha, além de outros 527 mil esportes aí que a mulher já praticou. É, já tem ido no bolo, assim, minha gente. Eu sei que deve ter mil maravilhas também, mulheres maravilhas nos acompanhando Sim, também, sim. aí que fazem muitos esportes, muitas coisas ao mesmo tempo, isso é bacana. Acaba ocupando, né, a mente, o espaço, tudo de uma forma diferente. Então, o podcast vai ser... Você gosta de trilha? Você já participou de alguma trilha? Pesquisamos agora que quem é amante da trilha, quem pratica essa prática esportiva é chamada de Trilheiro. Trilheiro. Parece um trava-língua, né? Um trava-língua. Você é um trilheiro, uma trilheira? Você já gosta? Você tem alguma dúvida em relação a trilhar aqui em Fortaleza, região metropolitana, no interior? Você já teve essa oportunidade de fazer essa prática? Tem vontade de fazer? Pois então se liga que o podcast vai falar muito sobre isso. Aumenta o som, DJ, que nós já estamos no ar. Oi, gente, a gente está aqui em mais um Elas na Jogada e hoje a gente recebe a Ilana Andrade, que é dentista há mais de 12 anos e também trilheira, bailarina, fez um monte de esporte. Bem-vinda, Ilana. Obrigada, meninas. Bem-vinda, viu, Ilana? Pelo convite, muito obrigada. Eu não pratico tudo isso hoje, Sim. mas eu já dei uma O currículo é passeada. grande. Já dei uma... Eu sou a pessoa das variedades, eu gosto Sim. de experimentar, eu sempre fui muito ativa. Acho que a primeira atividade física que meus pais me colocaram foi natação com 8 anos de idade. Eu acho que até é uma questão de segurança para crianças, né, em E geral. respiração também, sabe? Exatamente. E a gente ia muito à praia, a gente É. tinha uma piscininha em casa, então eu e meus irmãos, a gente começou na natação muito cedo. Quase ao mesmo tempo eu iniciei no balé, porque eu já tinha uma pegada assim meio artística, eu já era meio flexível, ficava assistindo televisão assim com uma perninha pra cada lado. Minha mãe, rapaz, pode ser que ela tenha talento. E aí precisei escolher sair da natação e ficar no balé, porque os horários batiam. E eu gostava mais do balé, de fato. Mas, enfim, Balé já estive... maravilhoso. Dança, pra mim, vários outros estilos que eu já experimentei também, é o que me move. Mas a trilha em si entrou na minha vida em 2018, que foi quando eu comecei a namorar o meu esposo. Ele é o aventureiro mor do casal, assim. É ele que puxa o fuá da trilha, entendeu? Aí eu brinco que, tipo assim, agora que eu já assinei os papéis, eu posso fazer o quê? Eu sou obrigada a estar junto. Agora Mas que eu já também unimos esta relação, né, de uma forma mais séria, não né? posso, tenho que aceitar, né, na saúde, na doença, toda aquela coisa. É. Então, não é só na hora de viajar para um lugar tranquilinho. Quando ele quer explorar a natureza, estou lá junta com ele. Então, a gente começou fazendo trilhas mais tranquilas. Já fomos aqui para Guaramiranga. A gente já foi também para Chapada Diamantina, que inclusive tem cenários belíssimos. Se você quiser passar um mês lá, você vai ter todo dia uma coisa diferente para fazer. Foi muito massa. A gente já foi ali pro interior de São Paulo, Socorro e Monte Verde também. A gente tem uma pegada de fazer muito turismo em locais com contato com a natureza. Então, inevitavelmente, a trilha sempre é uma atividade muito legal para você fazer, né? Tipo, locais mais tranquilos, a gente brinca que, tipo assim, a gente é turista, mas a gente não gosta de turista. Então, a gente gosta de ir para os cantos um pouquinho mais fora do circuito não principal. E as trilhas é um cenário maravilhoso, né? Você tá em contato com a natureza, silêncio, ar puro, enfim, desbravando caminhos diferentes com pouca gente. Porém, na maioria das vezes, eu acho que todas as vezes, na verdade, a gente sempre tá com guia, ou a gente sempre se informa bastante antes, porque às vezes a gente já vê uns casos aí que a galera se perde, ou se machuca e não tem suporte, né? Ou a gente vai com guia, ou a gente já viajou ano passado, a gente estava no Canadá, e a gente estava com um casal de amigos que já moram lá há muitos anos, então o que a gente fez de trilha, a gente estava com eles, porque eles conheciam.
né? Então a gente nunca vai na doida, assim, de forma irresponsável. Todo A gente canto que dá- vocês vão, aí vocês já pesquisam logo algum espaço Se que for, tenha exato, se tiver uma um contato, assim. reserva florestal, O esse nosso espaço. bom Google, o Instagram, a gente sai catando. A gente acha muito os guias, inclusive, muito pelo Instagram, e a gente vai trocando mensagem, pedindo mais detalhes para a gente também entender o grau de dificuldade. Teve uma trilha que a gente fez na Chapada Diamantina, que era da Cachoeira da Fumaça. Gente, foi uma das mais difíceis, assim. Era um terreno muito seco, muito aberto, a vegetação baixa, não tinha árvore, então o sol, né, pegando a gente ali direto, truando literalmente. E aí, uns 2 dias depois, a gente ia fazer uma outra trilha, que é da Cachoeira da Fumacinha, que é em outro canto, mas é como se fosse uma cachoeira miniatura da outra que a gente já tinha ido. E aí, quando a gente já meio cansado da viagem, a gente foi se informar e a gente encontrou um casal, a gente ia fazer, tipo, daqui 2 dias, a gente encontrou um casal 7 horas da noite voltando dessa trilha. A mulher mancando, o cara Meu todo Deus. genzo. E aí a gente perguntou pra eles como é que foi, e aí quando eles E eles falaram... assim, sem conseguir falar, eles, né? não, é ótimo, pode ir. Eu, opa, dê-me detalhes. E aí eles falaram que era uma trilha em leito de rio com muita pedra solta. Aí eu, então... Eita, Maria. Sendo assim, que tal a gente ficar aqui na pousada? Tinha uma fogueirinha, assim, um negócio, um Um negocinho mais luau. tranquilinho. Aí eu, do casal, sou a que dou aquela equilibrada, entendeu? Se depender do meu digníssimo, todo dia ele faz 3 trilhas, porque ele é uma pessoa disposta. Ilana, como é que foi, assim, o primeiro convite? Amor, vamos fazer uma trilha. É. Como é que foi, assim? Quase que eu digo assim, se tu me pagar um spa no outro dia, aí não tem problema. Uma massagem, uma drenagem, né? Pronto, exato, Ah. porque nada que a gente não possa negociar É. dentro de um casamento, né? Cris, boa pergunta. Eu não lembro exatamente o primeiro convite, mas assim, eu acho que a primeira que a gente foi em Guará. E eu achei, tipo, não, claro, sim, por que não? Estamos aqui, cachoeira, natureza. Tinha o guia, né? Eu não achei que tinha risco de morte, porque eu sou uma pessoa assim que eu sou apegada à minha integridade física. É importante. Tem gente que não, né? Eu tenho esse apego. Então, meio que virou uma coisa nossa, sabe? De sempre que a gente viajar, a gente já foi. Há 3 anos atrás, a gente foi pra Bonito. Em Ai, Bonito, Bonito é lindo, né? o nome não é à toa, Não é lá à é toa, sensacional. E o turismo lá, o ecoturismo lá funciona super bem, é tudo muito organizado. Lá a gente não chegou a fazer trilha, mas como a gente já tinha feito na Chapada uma trilha com rapel, quando a gente foi pra Bonito, a gente fez um rapel lá, que é o maior da América Latina, enfim. Vai só aumentando E eu, as coisas, né, gente? Eu As me olhando assim, pra dificuldades. onde foi que eu fui amarrar meu jumento, né? O que é que eu tô fazendo aqui? Então não teve Mas- nenhum estranhamento, então, quando ele Não, chamou, tu só foi. Eu tenho um pouco esse perfil topa tudo, claro que assim, pé no chão, Sim, sabe? Eu não sou sim. tipo, vamos ir lá, a gente vê. Eu não, vamos, mas assim, como é que tá o clima, a gente dá uma pesquisada Como vai antes. ser a situação da coisa, né? Exato, vai ter um internacional. auxílio, vamos fazer, a gente pegar a mochila, faz uma farmacinha, protetor solar, repelente, proteção, né? Chapéu, óculos, blusa, manga longa UV, sapato apropriado, água, aquelas toalhinhas, não sei se vocês já viram, tem até em loja esportiva, que seca rápido, que é tipo Sim. toalhinha pra atleta, porque já teve trilha, que a gente se molhou, secou, então a gente se prepara pra ser um momento, além de tudo, divertido, e não um negócio que você vai terminar assim, Atenção, né? que foi o que eu vim fazer aqui, entendeu? Ilana, assim, qual é a sensação? Acho que toda pessoa que pratica um esporte tem uma sensação diferente, né? Dependendo de qualquer esporte. Uhum. Trilha, caminhada, corrida, Sim. musculação, vôlei, futebol. Qual a sensação de você... Eu acho que a natureza, ela contribui muito, né? Acho que a primeira coisa é você se sentir em Com paz, certeza. perto de Deus, né? Aquele movimento todo. Uma outra sensação que você, como uma trilheira apaixonada pelas trilhas, de sentir, como é que você se sente? Pronto, quando você está fazendo um... Não tem como eu não falar em liberdade. Eu, inclusive, tenho uma tatu. É. Eu acho que é o que a gente mais busca. É tipo assim, cara, tá fora do fuzuê da cidade, do barulho de obra, do trânsito, do cheiro de fumaça dos carros. Então, assim, a gente faz muito nessa busca de contato com a natureza, de tranquilidade, de ter o nosso tempo. A gente nunca vai numa trilha, vamos bater um recorde e terminar aqui mais rápido Não tem que uma todo competição mundo. entre... Não, assim não.
Tu fala entre a vocês. gente? Quem, sei lá, quem chega mais rápido, quem Não, conhece porque eu vou outros deixar ele locais. ganhar com toda certeza. Eu não vou nem entrar. Cada um é no seu tempo, né? Total, assim, a gente vê se tiver perto de anoitecer, qualquer coisa do tipo É. que possa complicar a nossa volta, entendeu? Mas a gente faz curtindo o caminho, entendeu? Conversando, às vezes, amenidades, ouvindo o meu esposo adora ouvir barulho de pássaro. Ele disse, eu quero um dia fazer uma viagem pra eu ficar num canto só ouvindo barulho de pássaro. Deve ter um esporte pra isso. E eu sou a véia das plantas, onde eu vejo florzinha, plantinha diferente, eu adoro catar, admirar. Então a gente vai no caminho nessa vibe, curtindo, prestando atenção, né, pra se for um terreno mais acidentado pra gente não cair e tal. Mas tendo saindo um pouco da rotina que às vezes dá uma engolida, uma afogada Sim. na gente, uma estressada excessiva. É. Então a gente busca muito esse contato com a natureza através da trilha para dar uma recarregada. Eu acho que seria. Às vezes eu penso Esses. no que você falou assim, no quanto a rotina ela blinda os nossos sentidos, né? E aí quando você vai para um lugar desse, Exatamente. natureza, às vezes eu venho caminhando para o trabalho, para mim faz toda a diferença, sentir o Observe outras vento, coisas também, olhar o né? céu, sair desse Exato. quadrado que a gente está sempre numa caixa, né? Nesses momentos que você já teve em trilhas, vocês já precisaram dormir em algum lugar ou não? E se já teve algum perrengue assim? Encontrei uma cobra, Ai, a gente já encontrei encontrou uma sucuri, Meu mas a Deus. gente tava com o guia. E aí... Mataram a cobra. Não, ela tava Nossa, no era um bichinho. cantinho, aí ele só passa rápido e É. não olha não. Aí, meu Deus, Opa. os olhos não veem, o coração não sente. Aí Meu Deus, passei, só uma eu- sucuri. Em tempo dela pegar minhas canelas. O que eu lembro Gente. foi isso. É. Teve uma outra trilha lá em Monte Verde que a gente tava com o guia e ele quis pregar uma peça na gente. Ele já recebeu a gente de manhã cedo falando, gente, é porque recentemente viram uma onça aqui por perto, então vamos só Meu ficar Deus. de Vale, olho. minha Nossa Eu tinha Senhora. ficado em pânico. Em certo momento, ele foi na frente dizendo que era pra pegar não sei o que pra ir pro carro e ele se escondeu e ele deu um susto na gente. E ele deixou o celular dele filmando, ele fazia não isso com alguns acredito. clientes. Eu E matava ele se esse- meteu assim no meio das árvores e fez um barulho. Na hora, eu só escutei o fuzuê, eu congelei, eu não consegui fazer nada. Mas depois ele mandou o vídeo pra gente e foi super engraçado, porque o meu esposo, ele tava um pouco atrás de mim. E na hora que ele ouviu, o guia tava mais perto dele, ele se armou como se ele fosse bater em alguém. Eu queria dar um soco na onça. Que habilidade é essa, querido? Ela ia aliviar a bocanhar aqui, meu Tipo amor. isso, tipo, não é uma competição justa, não ia Não, rolar não ia rolar. a pancadaria, não. Acho que a Então, reação, né? O coitado, não tava Foi nem imaginando. instintivo, Foi né? instintivo, Aí o né? rapaz, que bom que pelo menos ele reagiu mais rápido do que eu, porque senão eu mesmo tinha ficado lá, então, só saudades, não tinha mais pra contar a Meu história, não. Deus. Mas nenhum grande perrengue, assim, envolvendo, tipo, saúde, sei lá, É. quebrar pé, cair no chão, quebrar Uhum. dente, qualquer outra coisa, não. E dormir, a gente já precisou dormir lá na Chapada Diamantina, mas a gente retornava pra uma pousadinha que era super simples, mas a gente tinha esse conforto Um apoio. de ter uma caminha, de ter um chuveiro pra banhar e ter um café da manhã no outro dia, né? A gente nunca fez trilha pra acampar. Uhum. Apesar que a gente estava recentemente falando do base camp do Everest, né? Que você faz uma trilha, um trekking, que eu acho que trekking é quando é a trilha na montanha. Posso estar falando besteira, Uhum. mas tem uma diferençazinha. E só pra tu ir pra base de Uhum. onde a galera profissa começa a subir pro Everest, já é uma saga, que não é todo mundo que chega. E aí, o meu digníssimo, ele tá tentando me convencer. O rapaz, a depender dos agrados, que a gente tem que dar uma equilibrada, a gente pode até conversar. E tem outra coisa, que Everest é gelo, né? É gelo, é outra Então, é temperatura. outra É. parada. Exatamente. Pode ser que a gente vá primeiro, assim, pra um Peru da vida, que ele já Uhum. foi, já fez. Ele disse que é ótimo, que eu vou adorar. E aí, a gente tava até conversando recente dessa possibilidade também, que pelo menos um clima menos diferentão pra gente, né? Porque eu sou cearense É. raiz, então temperaturas muito frias, negativas. Também é, Fora então- que acho que as camadas de roupa deve ser um outro fator que Atrapalha te faz mais cansar, ainda, né? tem Deixa que- mais... o é um cardio tem que empecilho, estar né? em dia. mais empecilho. É. E assim, Lana, muitas pessoas, muitos amantes, né, praticantes de trilhas, enfim, você falou do Everest, entre Uhum. outras que tem também fora, se preparam e tem uma questão também do querer, como é que eu posso dizer? Não é nem se autoafirmar, Se não. É superar, se superar também.
a questão da superação, o desafio. Aham. É se desafiar. Sim, Até bem sim, mais do que sim, a sim. superação, ela vem por consequência, né? Poxa, eu Exato, consegui. exato. Agora, eu vou até lá fazer aquilo. Eu vou provar a mim mesmo que eu consigo. Que eu consigo, É, sabe? tem muito disso Tem muito também. disso, né? E assim, às vezes você falou sobre todas as proteções que precisa ter, todos Aham. aqueles cuidados que precisam ter, porque a gente tem que superar até dentro do próprio limite, mesmo querendo Sim. ultrapassar o limite, né? Por isso, assim, que é Sim. até importante a gente reforçar para quem está nos escutando que se você não conhece o espaço, se você não tem equipamentos de proteção, né? Se você não Sim. está até bem preparado fisicamente para fazer isso, para fazer uma trilha, Exato. é bom tomar cuidado, né? Porque tem espaço que a gente não conhece. Muitos casos, Exato. infelizmente, a gente já registrou, né? De pessoas que se perdem, pessoas que chegam Que até às a vezes vão morte, sozinho, né? Às vezes e aí vão se sozinhos. torce o pé, às vezes uma besteira, a pessoa fica lá e até alguém achar, ninguém sabe quanto tempo leva, né? Aí querem, por exemplo, ultrapassar um limite que não é o adequado, né? Já também. beira um pouquinho a irresponsabilidade, A irresponsabilidade, né? exatamente. Eu acho que, assim, a gente tem que ter o senso de autopreservação em primeiro lugar. Em se tratando de adultos, né? Precisamos ser responsáveis por nós mesmos. Então, a gente sempre pesquisa, a gente nunca vai, tipo assim, aqui nem sei se é uma trilha, vamos entrar pra ver. Não, porque sei lá o que é que eu vou encontrar, tem um buraco no meio do caminho. A gente realmente busca guias. A gente fez uma última viagem Vocês não agora... fazem só, né? Sempre fazem com guias ou com grupo. Pronto. O meu digníssimo, agora em julho, fez uma sozinho. A gente estava na Itália. Mas, assim, é super sinalizado. A gente estava com um guia um dia antes e ele deu todos os bizus. Inclusive, tem um aplicativo que eu acho que ele é a nível mundial. Acho que ele não é só italiano, que é All Trails. Que mesmo fora do sinal, fora da internet, ele já traça um caminho e ele tem tipo uma bússolazinha que se tu... Tipo assim, tô na dúvida, tem dois caminhos. Se eu viro pra cá, ele fica vermelho. Se eu venho pro caminho certo, ele fica verdinho. É super legal. E aí, o meu esposo colocou no celular e no Apple Watch, ele ia só checando e era como um GPS de carro. Tava lá bonitinho, por onde que ele ia seguir. E aí, foi uma viagem de 16 dias, isso já foi, tipo, o penúltimo dia, ele acordou 4 da manhã, eu, meu amor, amo muito você, mas dessa vez eu vou ficar, eu fiquei dormindo. Ele me mandou todas as fotos, me mostrou todos os vídeos, achei tudo lindo, maravilhoso, e a gente se encontrou na praia, que era o último ponto dele, eu lá de biquíni na cadeirinha. Esperando ele caminhar, né? Tá Essa ótimo, aí eu não fui uma trilheira muito exemplar, ele foi mais do que eu, mas tem formas de você fazer sozinho. Contanto que você deu uma pesquisada antes, né? Ele saiu bem cedo pra ver o nascer do sol. Os vídeos que ele me mostrou, assim, sensacional. Ele disse que foi cruzar com a primeira pessoa já quase 2 horas depois de trilha, mas dá pra você fazer sozinho, porque tem um leve calçamento, é uma coisa já pra ter um atrativo turístico mesmo de quem curte fazer. Não é um negócio muito roots, assim, tipo, deixa a galera entrar aí e ver o que é que vai doida, ter. né? Não, lá é bem... Essa que ele fez é bem organizada. Que bacana. Isso. Eu só fiz uma do Cocó e olha lá, e caminhando e me perdendo. E caminhando e prestando atenção de um lado do outro, ali o Cocó, você Onde também... é que eu tô? Onde é que eu tô? Depois que eu fui uma vez, foi da trilha, que é aquele domingo de manhã meus pais iam caminhar, às vezes eu tava em casa com eles, sabe, não sabe, eu vou também? Aí eu me levantava e ia com eles também. Legal. Mas aí depois, quando a gente vai conhecendo, né, assim, o Parque do Cocó também é bastante sinalizado, né? Isso. Você vai conhecendo, aí você vai criando intimidade com aqueles espaços, Dá uma curiosidadezinha, né? assim, Dá uma né? curiosidade de quero saber, explorar mais, de né? explorar mais. Uma curiosidade, tem a parte da natureza, né? E também essa parte do cuidado, né? Que é bom a gente sempre, que às vezes a gente é afoito, né? E acaba esquecendo de alguns detalhes que podem custar caro, né? Sim, com certeza. Ilana, e as tuas amigas, elas falam, Ilana, que foi isso? Como assim? Elas acham que eu sou muito radical. Nenhuma já chegou, e me dá uma dica aí, eu quero também. Menina, quero fazer também. Que eu esteja lembrando agora nenhuma. Nenhuma quer, minha filha. Essa Ilana tá doida, Mas né? elas se surpreendem sempre contigo, então. Sim. Sempre que a gente posta alguma coisa no Instagram, no meu e no dele, a galera, nossa, que massa, vocês são muito, né, tipo, radicais, trilheiros. Mas, tirando esse casal de amigos do Canadá, que a gente tava com eles, que foram com a gente, eu não lembro de nenhum outro casal de amigos que disse assim, rapaz, que negócio legal, deixa eu ir com vocês também. Eles ficam só admirando as fotos e os vídeos também, tipo, vão lá.
vão produzir conteúdo, entretenimento pra gente, mas eu vou ficar aqui de casa mesmo, deitada. Quietinha. Tem alguma preparação assim específica? Que a caminhada às vezes é longa, de 5 quilômetros, de 10 quilômetros. Sim. E a né? caminhada e levando material, E né? levando material. Denise, eu diria que, tipo assim, tentar dormir bem o dia anterior, comer levinho, Coisas sabe? leves, né? A gente Treino, tanto... essas coisas assim, Pronto, não? a Tem? gente faz musculação, eu Já e meu ajuda, esposo, ele também corre. Eu deveria correr, mas eu confesso que não é a coisa que eu mais amo no mundo. Então, meu aeróbico acaba sendo algo voltado pra dança, Ah, é. né? Eu tava até junho fazendo jazz, provavelmente vou voltar pro balé, então tem uma suadeirinha, o cardio, ele fica em dia, sabe? Mas a gente não faz nenhuma trilha específica, nenhum exercício específico pra trilha. Óbvio que é importante tu tá com as pernas, né, fortes, core, né, coluna, abdominal. core. Eu tenho um pouquinho de lordose, então eu me policio desde o momento que eu tô no consultório atendendo questão postural, até na hora que eu tô levantando peso na academia, na trilha, nas viagens, a gente tá bem. Às vezes, quando a gente vê que tá com alguma dorzinha mais persistente, a gente tem um físio, que a gente chama em casa, pra ele, a gente brinca, pra alinhar e balancear aqui, pra ver se volta inteiro. Então, ele meio que dá um check-upzão na gente, se tiver algo mais contraído, mais fora do canto. Ou antes ou depois das viagens, depende de como a gente volta. Então, eu diria que isso, a nossa rotina mesmo, hoje em dia, é mais voltada pra musculação, que eu acho que acaba sendo a atividade física, forte, assim, né? mais... Preparada, né? completo, Completa, né? eu já tô com 35, meu esposo vai fazer 40, então assim, a massa muscular a gente tem que dar uma preservada, não que eu tenha muito, mas a gente faz a nossa parte pra preservar, até pensando para além da estética, longevidade sim, mesmo, longevidade. independência na terceira idade mesmo, entendeu? Proteger os ossinhos e tudo. Que a Então, musculação isso. é alternativa, né? Você tá falando muito de balé. Você fez balé aonde? Atualmente eu estou na Teresa Passos, Ah. mas aqui, assim que eu cheguei em Fortaleza, com 14 anos, eu fiz muitos anos na Gorete Quintela. Ai, Eu me formei lá, inclusive, eu tenho um diploma de bailarina profissional, mas a minha vibe sempre foi dançar, nunca foi, tipo, dar aula, né, ser professora. Então, é um marco, assim, na minha vida de ter concluído o curso, porque tem umas exigências, né, para você finalizar o balé, mas que eu não encarei como carreira, porque para mim sempre foi mais, na verdade, o meu ponto de escape. Assim, eu saía do consultório, rapaz, deixa eu fazer uma aulinha de balé aqui pra eu dar uma Relaxada. desanuviada. Exatamente. não, eu perguntei assim porque eu fui bailarina também, Tu foi? 25 Que anos. legal. Mas aí eu exerci, Massa. dei aula também. Massa, Aí você falando de balé, deixa eu ver se... Mas tu tem 35, eu tenho 42. Mas um pouquinho tu mais fizeste onde? na Denise Galvão, Conservatório de Dança, e na Madiana Ronce. Na Madiana, conheço É. as meninas de lá. Legal. Ai, Aqui em já tô Fortaleza a gente aqui. tem muita opção legal, Tem muita né? opção muita boa. E escola a Tereza, a turma boa. Não, e a Tereza é um amorzinho de pessoa. Ela A é muito Tereza, tem a fofa. Michelle Borges, tem a galera toda. Tem a Vera, que é mais A pro Vera jazz, né? a Vera é a amor, né? A Vera, a academia dela é muito boa. É a mulher que manda no negócio, né? Aí o resto são as meninas que vão guiando também, né? Ilana, falando nisso aqui, você falou de balé e tudo, qual a importância de ter essa coisa do movimento desde criança, assim, na tua vida? Cris, eu acho que, principalmente por uma questão de saúde mental, eu costumo ser uma pessoa muito acelerada mentalmente, então, assim, é onde eu encontro um relaxamento, eu tô focando mais na parte física, eu consigo dar uma desligadinha na cabeça, sabe? Tanto que, na época da pandemia, foi o que eu mais senti, foi o fato de não ter acesso, as academias fecharam, justamente, né, enfim. Até quando a gente não podia sair pro Parque do Cocó, local aberto, até essa viagem... Mentira, a viagem da Chapada foi uma das primeiras, que foi 21, as coisas estavam reabrindo, mas a gente conseguiu fazer uma em outubro de 2020 para São Paulo, que eu lembro quando a gente chegou, assim, que eu senti o primeiro cheiro de mato, de planta, gente, que saudade, assim, que outro universo que eu tô. Então, assim, pra mim, sempre foi a atividade física uma questão de buscar um equilíbrio, de me movimentar, de sentir que meu corpo, né, consegue chegar em locais e fazer coisas que eu nem imaginava. Eu paro, assim, pra ver umas fotos antigas do balé. Gente, eu fazia isso, que negócio, né, massa. Então, me dá um certo orgulho. Não me vejo. Espero que eu nunca precise parar a atividade física por qualquer demanda. E pra mim, é realmente um pilar chave, básico da estrutura da minha rotina, da minha vida hoje.
E acho que se todo mundo pudesse se dar, quem ainda não encontrou, né, o que é que curte fazer, quem pudesse se dar a chance de dar uma testada pra botar o corpo para se movimentar, né, inegociavelmente faz muito bem para a saúde física, mental, social. Você às vezes está num grupo que a galera, né, você conhece gente nova. Conhece outras pessoas, né? Exatamente. Você muda um pouquinho do ambiente casa, trabalho, família também, porque às vezes você quer, né, fazer novos ciclos. Então, para mim é uma coisa primordial, assim, não me vejo sem. Fernando, Não, vai, pode falar. tu consegue levar, você consegue enxergar da Ilana que pratica esporte, que faz dança, na Ilana dentista? Com certeza, porque a odontologia ela é uma área que exige Disciplina, né? uma disciplina e um certo condicionamento físico quando a gente fala de postura, né? Então, se eu não tivesse uma consciência corporal de estar com os ombros para frente, de estar torta, de estar tensa, porque às vezes eu estou muito concentrada. Eu sou especialista em implantes, então eu faço cirurgia e também atuo na parte de estética. Então, às vezes eu fico uma manhã inteira com um paciente, então eu fico muito concentrada. Então, se eu não tiver essa consciência de estar sentada do jeito certinho, de movimentar o braço, de não tensionar o ombro, no outro dia eu não funciono para nada. Então, eu acho que o que me dá um pouco dessa força e consciência muscular é a atividade física, né? Então, e a questão da disciplina, com certeza, né? Eu sou uma pessoa pontual, eu acho que essa disciplina O balé ajuda muito, né? do atleta, do bailarino. Não só o balé, né? Eu acho que você tá comprometido realmente com alguma coisa, te ajuda, tipo assim, cara, a hora é essa, o que eu tenho que fazer é isso. Talvez não seja a coisa mais legal que eu vou fazer hoje, mas é ao que eu me propus, é o meu dever, eu vou lá, entrego, todo mundo sai feliz e passamos para o próximo dia, entendeu? Então, eu sou uma pessoa muito... Gosto de seguir bem, assim, o que eu me proponho a fazer, seja na atividade física, que é um certo lazer, seja no trabalho. Eu costumo levar as coisas bem a sério, não tentando não pesar, mas a sério no sentido de, tipo assim, né? fazer com responsabilidade, com compromisso, com dedicação, entendeu? Ilana, tem alguma, não sei se eu posso falar meta, se eu estiver errada, tu me corrige. Assim, a gente percebe, né, Cris, assim, que você faz muito por amor e para Sim. desopilar e acompanhar o marido, vai sem pressão, né, sem cobrança em relação a isso. Mas você disse também que cada local que você vai, país que vocês vão conhecer, também vocês pesquisam os locais de trilhas, né? Sim. Existe, eu não sei se é meta de vocês, eu não sei se eu posso falar com essa palavra meta, mas assim, existe algum objetivo que vocês têm? Não, olha, a gente tem que cumprir até o final do ano. Tantas trilhas X, Sim. alguns planos, objetivos. Você está me dando ideias. Olha. Não temos dessa forma, mas assim, Porque não tem, perdão, só para eu entender aqui, não tem nenhuma um trabalho para, vai ter aquela competição tal, vou me preparar porque vai ter aquela trilha tal, mais famosinha e a gente tem que estar. Como tem corrida, por exemplo, não tem isso, né? Ainda não. Pode ser que, tipo, com a prática a gente tome mais gosto ainda, né? E vá querer fazer. Vamos abrir uma federação de trilhas, amiga, agora, né? Deixamos no ar e as possibilidades, né? A gente tem alguns locais que a gente quer muito fazer, né? Tipo, Peru, meu esposo já foi, e ele fala muito em me levar, então eu tenho vontade de conhecer Machu Picchu, as regiões. Ai, deve ser legal. Pois não deve conheço. Ser muito legal. Não conheço, não, mas... A gente também fala muito de caçar a aurora boreal ali, Finlândia. Gente, acho que eu vou chorar todas as vezes. Noruega. A gente foi em 2019, a gente fez Irlanda, Noruega e Dinamarca, mas a gente acabou ficando mais nas capitais. E a gente sempre fala, quando a gente voltar lá, a gente não vai pisar na capital, porque a gente visitou, tem um museu lá em Oslo, que é a capital da Noruega, que mostra como eram as casas há muito tempo, as casinhas de madeira, coisa mais fofa. E é tipo um museu a céu aberto, né? Um descampado, assim, com as construções antigas. E lá dentro a gente achou como se fosse uma cabana de montanha, simulando uma cabana de montanha. E eles simplesmente têm pelo interior da Noruega, eu acho que é tipo mapeado, eles têm umas casas que a galera entra, tipo assim, tem cama, tem gás pra tu esquentar a água, tem o chuveiro e o negócio é livre pra você, pros trilheiros, né, pra galera do trekking usar à medida que precisa. Então, como é um
país, né? Tipo, eles são bem organizados, essa questão de taxa de violência, de assalto, se não for inexistente, é muito, muito baixa. Então, é engraçado ver, assim, como eles têm um grau de confiança nas pessoas enorme, porque eles, tipo, vivem de doação, você não paga um valor fixo, eles montam a estrutura e ela fica à disposição da galera que tá fazendo ali a trilha, e tu pode se programar, tipo assim, pra mapear, não, aqui tem 3 locais que eu quero parar pra dormir, eu vou andar daqui pra cá e vou dormir nesse canto, e a gente achou muito massa. E a gente tem vontade de voltar lá também, no interior da Noruega. É uma coisa assim é meta de casal, né? Não tem É, nada. De vida, sim, gente. É passar De nessa vida. vida e conhecer o máximo de canto diferente possível, entendeu? Engraçado. É tipo Enquanto isso. alguns vão para países e conhecer essa parte da natureza, né? A outra vai para outros países para saber dos bares, das festas, Mas às vezes a gente também. Festa Dos- nem tanto, dos mas locais, as bebidinhas, as das comidinhas. dos Claro, restaurantes, gente. tá vendo? Cada um com Gente, seu a propósito, gente é um quebra-cabeça, né? né? Não é só Várias- uma coisa, não. Várias facetas. Várias Exatamente. facetas, mas é importante assim a gente falar o amor pela prática, né? Envolvendo a natureza e tudo que compõe, gente. E é importante você se exercitar, né? Independente certeza. da prática que você faça hoje ou que você não faz. A gente vê muita gente da parte do sedentarismo. Aí a gente talvez hoje não perceba muito, mas o esporte Uhum. hoje fala muito mais do futuro. Eu penso assim, né? Exato. Uhum. O esporte Tu hoje tá ele meio que fala plantando hoje pra colher mais o tarde, esporte hoje, por exemplo, a gente pratica hoje, principalmente nós mulheres, que às vezes o tempo até um pouco, em alguns momentos, até um pouco difícil pra gente, Mais né? raro, né? Mas a situação até um pouco mais difícil. Mas assim, às vezes o que eu penso, a gente tá hoje treinando, hoje se exercitando, se dedicando, e às vezes até um pouco cansada, pensando no hoje, claro, mas acho que é muito mais o pensamento do amanhã. Como é que eu vou ser daqui a 50, sei lá, não sei nem se eu vou viver daqui a 50 Exato. anos, mas daqui a 20 anos, né? Daqui a 10 anos, eu acho que Acho que é sobre você ter autonomia também, assim, né? né? Você ter uma terceira idade com saúde, com menos saúde. perrengue. Acho que a gente vem de uma geração. Meus vozinhos era tudo que você possa imaginar: hipertensão, pressão alta, hipertensão, diabetes, osteoporose, uma carrada de medicamentos. Não tiveram, porque na época também faltava tempo, faltava estímulo, faltava tanta coisa, né? Não era o foco se movimentar. Então, assim, às vezes, quantos idosos acabam ficando acamados anos e anos antes de Exatamente. falecer, e, né, os últimos anos de vida, que já deveria ser uma despedida, Mais na minha tranquila, opinião, né? tranquila, né, mais leve, não era momento de você estar se estressando. E eu acho que a privação dessa movimentação física acaba prejudicando bem essa fase da vida, sabe? Então, acho que realmente, seja a atividade física que você pratica, eu acho que hoje é muito plantar. Claro, tem gente que tem seus objetivos estéticos e tá tudo massa, assim, cada um sabe o que é que funciona pra você, mas eu acho que o ganho principal é um negócio que vai vir grãozinho a grãozinho, principalmente no longo prazo, é um benefício cumulativo, né? Penso assim. É muito da É. coisa é a qualidade de vida, né? A busca Exato. pela qualidade de vida. E eu acredito que o esporte traz muito dessa coisa da consciência corporal, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai compreendendo. Se abre a Exatamente. praticar um esporte, né? A gente vai compreendendo como ele funciona, como o corpo funciona, o que ele pode fazer. Quais os teus limites Isso, também, né? Pois Eu acho que isso é por importante. exemplo, um exemplo bestinho, assim, eu já fiz pilates por um tempo, meu Deus, eu consigo dobrar a minha perna desse Vai jeito. se conhecendo, né? Você vai se conhecendo. E aí, Lana, puxando um pouco para a sua profissão, Aham. dentista, Vamos. eu quero saber, assim, a gente nunca imagina Uhum. quanto é importante cuidar da saúde bucal. É. Porque das coisas que eu já li, por exemplo, sobre atletas profissionais, né, e Sim. voltado também para o futebol, todo mundo Muita fala, atleta de futebol, enfim, atletas dos mais variados níveis. Mas, assim, meu Deus, eles cuidam muito do dente, da Aham. saúde bucal. Claro que para todo mundo é Aham. importante, mas Sim. fala um pouco disso, assim. Pronto. Existe uma frase até que fala que a nossa saúde sistêmica, a saúde do corpo, começa pela boca, né? E para os atletas, sejam amadores ou profissionais, isso também é verdade. Porque na rotina do atleta, a gente tem algumas variações, algumas mudanças que é preciso ele estar sendo acompanhado preventivamente por um dentista. No que diz respeito, por exemplo, tem muita gente que usa alguns tipos de suplemento. Existem alguns suplementos com pH, com acidez maior. Considerando que o nosso dente é uma estrutura mineralizada, se eu jogo o ácido com frequência em cima de um mineral, o que acontece? Ele
corrói, ele desmineraliza. Então, por exemplo, já teve uma época que começou-se a ver que nadadores começaram a apresentar um desgaste excessivo nos dentes e não estavam conseguindo entender o que estava acontecendo. Até que descobriram que quando você joga o cloro na água da piscina, e se você não tem um cuidado adequado, a água da piscina fica mais ácida. E um nadador profissional, ele passa horas todo dia dentro da água e, eventualmente, ele abre a boca e a água entra. Então, essa face mais externa do dente começava a sofrer processo de desmineralização até que a pessoa perdia o esmalte do dente. Começava a ficar com o dente amarelado, com o dente sensível, às vezes facilitando alguma trinca ou fratura, simplesmente porque as pessoas não entendiam o contexto daquela pessoa. Entendeu? E nem imaginaria que era por conta de, né, do dente. Exatamente, né? Não sabia de onde que estava vindo, que a água, que não tem como o nadador tá fora da água, né? Também tem o fator de, dentro da água, a gente sente menos sede, então eles se hidratam menos, e se hidratando menos, a quantidade e a qualidade da minha saliva diminui, e a saliva, ela é uma proteção natural na nossa boca, ela ajuda ela tem um efeito tampão, né? Ela dá uma neutralizada ali nos ácidos, protegendo os nossos dentes. Então, eu tô em contato com água mais ácida, eu não me hidrato da forma correta, receita chuchuzinho pro pobre dos dentes, né? E o dente, uma vez desgastado, o dente, ele não tem um potencial de cicatrização, ele não se regenera, infelizmente. Ai, meu Deus, eu tô querendo sair do podcast pra escovar os dentes, gente, que eu tô me sentindo ruim. Mas você não tá nem comendo, então tá tudo certo. Mas eu acabei de comer o cuscuz com ovo e não escovei não escovou depois. Então, por favor, saindo daqui e corra. Não escovei, correndo. Sem terrorismo, mas... É, né? Ai, meu o Deus. ideal é a Cheia gente de sempre, cara, eu vou após as refeições principais, a gente conseguir escovar. Mas não se preocupe, porque se isso for uma exceção, eu sempre falo, gente, a gente tem que avaliar muito como é a frequência. Por exemplo, não é pra assustar as pessoas e dizer, não entre na piscina que seu dente vai derreter. Não, meu amor, se você vai uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, tamo junto, né? Não vai sofrer. Para um atleta que às vezes está de domingo a domingo, é preciso saber. Existe uma forma de você acompanhar quando é um clube, um local sério, eles dão o pH da água, temperatura, porque tudo isso influencia. E aí você tem como dar uma mapeada, entendeu? Então, outra coisa que é importante para os atletas é, em muitas modalidades, o uso de protetor bucal. Sim, às vezes eu já A gente vê muita galera do MMA, né? Eu acho que os primeiros esportes, de fato, foram os de luta, né? Boxe, MMA. Porque é o trauma, ele vai vir, você não sabe que horas, mas com certeza ele vai vir porque o esporte é uma luta corporal. Então, você ajuda a proteger a estrutura, dependendo do trauma. Nem sempre você evita 100%, mas com certeza uma coisa que deveria ser uma perda total, às vezes quebra só uma pontinha, então já vale ali a medida preventiva de você estar com protetor bucal. Inclusive, para jogador de futebol, que eventualmente cai, leva uma cotovelada sem querer. Pra galera, às vezes, do CrossFit também, que a gente vê muito em alguns atletas a questão do bruxismo, principalmente quem carrega peso, né? Pessoal do LPO, musculação, até. A gente até costuma dizer, trinca os dentes e vai. Não trinque não, por favor, porque isso a longo prazo dá tanto problema. Então, assim, lá no consultório a gente trabalha muito com a conscientização. Tipo assim, se observe enquanto você está treinando fazendo tua atividade física, porque eu preciso muito da consciência do paciente naquela hora, porque não adianta eu no consultório fazer uma consulta linda, maravilhosa, dar uma aula para ele sai de lá, vai para academia e aperta ali vários minutos, várias horas, todo santo dia, isso vai gerar problemas. Ou na região muscular, a gente pode ter dor e cansaço muscular. Ou na região articular, a gente pode ter dor. ATM, né? Exato. A ATM é o nome da articulação, né? Quando eu tenho a DTM, é quando eu tenho um distúrbio nessa região. A disfunção, né? Isso, é a disfunção. Pode ser tanto na articulação como nos músculos ao redor. E o bruxismo, ele está ligado, muitas vezes, à DTM. Nem sempre, mas ele está ligado em muitos casos. E o bruxismo, ele pode ser o que acontece de dia, que a gente chama em vigília, que geralmente é o que acomete, né, a galera do esporte, que você fica tenso, concentrado e você tá contraindo intencionalmente, às vezes não conscientemente, mas o teu músculo tá lá jogando um dentinho contra o outro. E tem o bruxismo do sono, que aí o bruxismo do sono, ele já acontece no nível inconsciente. A gente tem indicações de placas protetoras, né, é preciso... Eu uso também. Eu sou paciente dentista, gente.
Então, assim, porque a gente acha que o dente é um negócio assim, né? Aguenta o rojão. Sim. Mas a estrutura do nosso dente, ela não foi feita. A mãe natureza não o trouxe pra receber, eu brinco, martelada todo dia, não, gente. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência, não só os atletas, né? Fica aqui Isso. um lembrete, um alerta pra todos nós, porque às vezes a gente trabalha. Eu brinco até que não é nem quando só você tá estressado, é quando você tá concentrado. Às vezes o teu trabalho é um trabalho legal, mas te demanda um nível de concentração alto, então tu acaba tensionando a musculatura. Ansiedade também, né? Ansiedade também. Você tensionar a musculatura, quando você percebe que você destrava, putz, eu tava tensionando, você não tem noção nem que hora você começou. De tão travadinho que fica. Olha, essa questão do dente, gente, da saúde bucal, para o desenvolvimento e performance de atletas, ele é tão sério. Eu não lembro o ano, Ilana, que eu estava na reportagem ainda, e eu fui conversar com um dos, eu não estou lembrado dele, o nome dele na época, com um dos dentistas do Ceará, do clube, né, do Ceará. E o que é que tinha a ver, assim, o dentista? Porque eu era leiga, né? Não estava entendendo o que é que tinha a ver o dentista com a performance, né, do atleta. A primeira coisa que ele me explicou é que assim quando o atleta chega, um dos primeiros exames que eles fazem é o exame odontológico. Legal. E de tão importância, Cris, porque às vezes tinha até uma demora, por exemplo, que tinha a ver com uma. Pode chamar de cárie, né? Tem outro nome científico? Não. É cárie mesmo, né? Se for o famoso buraquinho, o buraquinho, né, com a bactéria, né? Perfeito, é cárie. E ele disse que às vezes até uma cárie que não é tão cuidada pode ocasionar, porque toda corrente sanguínea, né? Pode ocasionar até em uma demora em determinadas lesões dos atletas, sabe? Uma coisa puxando assim a outra, que eu fiquei assim, minha gente, como é que uma situação aqui pode ser... Não que esteja relacionado 100%, porque a gente sabe que lesão física é uma outra situação. É, claro. Mas na recuperação daquilo, às vezes, era um problema no dente... Que estava atrasando. Que estava atrasando todo esse processo. E a gente pode pensar até numa coisa super prática. Tipo assim, para o atleta se recuperar, ele vai ter que voltar a se alimentar bem, né? Melhor. Um aporte nutricional, ele vai ter que mastigar. Aí ele tá com dor de dente por causa de uma cárie. Aí ele não vai conseguir mastigar. Ele não vai conseguir se recuperar, a alimentação dele vai ficar defasada, ele não tá conseguindo tomar água porque ele tá com sensibilidade, porque o dente tá trincado. Então, assim, tem até algumas coisas mais simples até, fora a parte de quantidade de bactéria, porque assim, o que tem na boca é eventualmente alguma coisa que quando tu come vai pra dentro, né? Óbvio que se tu for uma pessoa jovem, com sistema imune minimamente funcionando, isso não chega a ser um alarme absurdo, mas coisas básicas como se o paciente tiver com uma pulpite, é quando eu tenho uma inflamação dentro da polpa do dente, ele não aguenta correr no campo, porque no que ele corre, a pancadinha dele correndo no chão, o dente faz isso aqui. Então, ele não consegue treinar, entendeu? Então, a palavra-chave para atletas e não atletas é prevenção. A gente tem muito a nossa cultura de, tipo assim, eu lembro do dentista, quando dói. E aí eu chego no dentista e eu acho ruim porque dói também lá. Que dói mais, né? Mas às vezes você já chegou num quadro muito agudo, que para anestesiar é difícil, que em vez de ser só uma restauração, às vezes já virou um canal, já virou uma coroa, um pino, uma extração. Então, assim, eu brinco não, eu falo sério. Os problemas orais, no começo, eles são silenciosos, você não sente. Ilana, como é que eu vou saber, então, se eu tô com um BO? Você tem que ir preventivamente, cada dentista tem que avaliar os seus pacientes e orientar. Cris, você precisa ir anualmente... Show, porque a gente avalia o histórico de cárie do paciente, a gente avalia quantos tratamentos tu já tem em boca, se tu já usou aparelho, se tu tem implante, se tu tem prótese. Tem pacientes que eu vejo anualmente e os dentinhos estão lá, lindos, maravilhosos. Tem paciente que eu preciso chamar a cada 4 meses, porque eu sou implantodontista, né, faço a parte de implante, eu tenho pacientes que é uma arcada inteira sobre implantes. Então, assim, se ele não vem no consultório para eu fazer uma limpeza refinada e especializada, ele tem chance de perder todo o tratamento que ele fez há anos atrás, que geralmente demanda tempo, finanças. Não é um negócio tipo assim, vamos fazer uma cirurgia, tá todo mundo feliz, né? O paciente não vai, serelepe pro meu consultório. Eu garanto que vou resolver o problema, mas às vezes a pessoa tem que ultrapassar uma barreira do medo, da ansiedade. Então, a dica é vá no dentista antes de você achar que precisa. Porque você só acha mesmo. Porque quem consegue diagnosticar, se você tiver nesse momento com uma cárie pequena em 3 dentes, você não sabe. Não sabe.
Porque ela começa muito miudinha e o esmalte do dente, ele não tem sensibilidade. Então, ela vai lá até tal hora que ela vai aumentar e vai chegar num canto que dói. Aí, tu vai se alertar e tipo, opa, pode ser que. Aí, você procura o dentista. Vamos já marcar a consulta, viu? Né? Terminar aqui Eu o vou deixar meu podcast, viu? cartão. Deixa seu cartão aqui conosco. Deixa o seu arroba. Pode deixar. Esse negócio da dor é uma coisa muito... talvez eu esteja exagerando, mas é uma coisa muito cultural também, né? Assim, A gente aguenta a dor. no interior, assim... Com certeza. Eu Bota ouvia cravo, muito menina, dentro do dente, que passa dor. Das minhas avós, meus avós, assim, só vai se sentir dor, e se tiver dor, aí é que eu vou no dentista. É uma coisa... Acho que ainda é uma coisa muito cultural, Ainda é. né? Quando eu formei, em 2013, eu fui atender no interiorzinho, a cidade é Uruoca, sendo que era um distrito de Uruoca, bem distante. E eu via muito isso lá ainda. E não foi há 50 anos atrás, foi há 12 anos atrás, né? Que era tipo assim, não, doutora, tá doendo, tira logo. Porque eu não vou ter tempo e eu não tenho como voltar aqui. Uhum. E eu lembro até hoje de uma paciente super jovem, assim, ela tinha uns 17, 18 anos. E ela já tinha alguns dentinhos que tinha perdido. E, se eu não me engano, era um da frente, que tava com a cárie, mas, tipo, dava pra restaurar, tinha como salvar. Ela, não, doutora, mas se você tirar não tem problema não, porque a minha mãe já disse que quando eu fizer 18 anos ela vai me dar uma chapa de presente. A cultura que eu fiquei assim, ou se você souber como dá trabalho ter uma chapa, meu amor, nada melhor do que seus dentes na boca. Aí, assim, eu tentava fazer a parte educacional, né, de explicar, sem julgar, sem ser truculenta, porque é uma realidade diferente, né, teve acesso, às vezes não é nem que, tipo assim, as pessoas não gostam de dentistas, elas não vão ou esperam a dor. Falta de informação, né? Falta de informação e acesso. Até pouco tempo atrás, entendeu? Dentista, tipo, consultório particular, dentista era pra quem era high society master. Não era uma coisa, tipo, plano de saúde odontológico, acho que não era tão presente. O SUS também, às vezes, não conseguia dar conta. Então, assim, hoje a gente tem uma gama um leque bem mais amplo, né? Mas ainda falta, eu percebo que nos meus pacientes eu faço esse trabalho de formiguinha, de tipo, gente, não é esquecer que tem boca e deixar pra vir a cada 2 anos. Porque aí, de fato, o que eu mais ouço de reclamação, que dói é caro. Mas se tu tá acumulando problema, vai doer e vai ser caro. É verdade. É melhor você vir semestralmente, fazer um check-up, tirar tártaro, checar a cárie. Se tiver cárie a cada 6 meses, vai ser pequena, a gente trata na mesma consulta. Tu ir-se embora feliz, do que tu vir a cada 2, 3 anos, com 3 restaurações, 2 canais, uma coroa. É entendeu? O problema é aumentar. Eu tento sempre trabalhar, tipo, vamos agir de maneira preventiva. Antes do problema acometer a gente vai lá e se blinda contra ele. Tá certíssima. Olha, Ilana, foi ótima. No instante passou aqui, olha, eu controlando aqui o tempo, prestando atenção nessa conversa bacana, falamos de esporte, trilha, saúde bucal. Menina, tudo junto e misturado, foi coisa. E é muito bacana quando a gente traz também outras mulheres com outras práticas, que a gente possa inspirar mais outras e outras e outras, porque eu acho que o esporte ele é transformador, é um agente, né? Transformador, Com independente certeza. da prática. Exato. Quando você gosta, tá valendo tudo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer destrinchar aqui vários assuntos. E é isso. Se a gente puder, com esse podcast, estimular uma pessoa que você já começar a fazer trilha aí domingo, gente, o Cocó. Viu? O Cocó, façam. Venham aqui, aproveitem a cidade. Qualquer coisa tem Maranguape, Maracanã, tem um bocado de canto pertinho que dá aí dá pra ir explorar fazer, e começar a sentir gosto aí pelas trilhas. Pronto, a gente já fez um movimento bom. Já tem um calendário aí, né? Um mapa. Incentivou uma pessoa, já tá valendo tudo, viu, convertemos, gente? Já convertemos. Essa foi a nossa missão aqui no nosso Elas na Jogada. Você nos acompanha tanto na TV, como também no rádio, na internet, lá no nosso Jogada no YouTube, gente. Além desse papo bacana com a Ilana Andrade, a gente também tem outros papos bacanas. Vai lá, estou te convidando para você conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho no Jogada. Tenho certeza que você vai gostar. Um cheiro grande, hein? Tchau. Fique com Deus e até a próxima.